Quem eram os valdenses? Os valdenses, também chamados de valdencianos, foi uma denominação cristã que teve sua origem entre os seguidores de Pedro Valdo por volta de 1173 em Lyon, na França. Caracterizavam-se por fazer votos de pobreza e desprezo às coisas materiais. O movimento de Pedro Valdo tinha origem também no calvinismo. Esse movimento rapidamente se espalhou para os Alpes Cóscios, entre o que hoje é a França e a Itália. Fiel em suas raízes históricas, o movimento valdense hoje é centrado em Piemonte, no norte da Itália. Atualmente substituem como um grupo antirreligioso na Itália e Uruguai e nas igrejas valdenses evangélicas valdenses no Rio da Prata, além das descendentes na Alemanha, Estados Unidos e Brasil. O movimento originou-se no século XII com homens pobres de Lyon, um grupo organizado por Pedro Valdo, um rico comerciante que doou seus bens por volta de 1173, pregando a pobreza apostólica como sendo o caminho para a perfeição. Os ensinamentos dos valdenses entraram rapidamente em conflito com a Igreja Católica. Em 1215, os valdenses foram declarados heréticos e sujeitos a intensa perseguição. O grupo foi quase aniquilado no século XVII e foi confrontado com discriminação organizada nos séculos que seguiram. Na era da Reforma Protestante, os valdenses influenciaram o reformador suíço Heinrich Beringer. Ao encontrar as ideias de outros reformadores semelhantes a deles, eles rapidamente se fundiram num maior movimento protestante. Com as resoluções de Chanforan em 12 de setembro de 1532, eles formalmente se tornaram parte da tradição calvinista. Dentre as doutrinas que os valdenses pregavam, estão inclusa a morte expiatória e justificação de Cristo, a divindade de Cristo, a queda do homem pelo pecado original, a encarnação de Cristo, a negação do purgatório e o valor da pobreza voluntária. Os valdenses rejeitavam uma série de dogmas que eram amplamente mantidos na Europa cristã medieval. Por exemplo, afirmavam que as relíquias guardadas pela Igreja Católica eram apenas ossos e não deveriam ser tratados como especiais ou santos. Peregrinações religiosas apenas serviam para gastar dinheiro. Carne poderia ser comida sem restrição de datas. A água benta era tão eficaz quanto a água da chuva, e que um pregador no celeiro tinha o mesmo valor de uma igreja. Celebravam a Santa Ceia uma vez por ano, negavam a supremacia de Roma e consideravam o papado como o anticristo. Rejeitavam o culto às imagens vistas por eles como idólatras e se diziam guardadores da doutrina cristã apostólica. Um novo convertido valdense deveria passar 6 meses lendo a Bíblia ininterruptamente. Ele se abstia de todas as coisas que o mundo tinha a oferecer, seus prazeres, da moda, e se dedicava à leitura das Escrituras, ao jejum e à oração. Para se tornar um missionário, um valdense deveria estudar as Escrituras pelo menos por 1 ano ininterruptamente. Ele se trancava em quarto, em salas, em um local isolado e dedicava-se à leitura da Bíblia, ao jejum e à oração. Um professor era instruído para que pudesse ensinar o novo convertido os caminhos da fé. Ele precisava se desintoxicar das doutrinas de Roma e começar uma nova vida cristã baseada nas Escrituras. Os valdenses até hoje têm a nos ensinar que as Escrituras é a maior fonte de vida do homem e que o homem precisa dedicar-se ao conhecimento delas para descobrir não só a si mesmo, mas também descobrir os caminhos de Deus. Um grupo do século XVII que levou adiante a obra da educação reformada foram os puritanos. O puritanismo, como uma atitude designadora, começou com William Tyndale, contemporâneo de Lutero, uma geração antes de ser cunhada a palavra puritanismo. Para que se entenda a posição educacional dos puritanos, faz-se necessária a compreensão que eles propunham uma vida que refletisse sua religião na sociedade, e de modo particular na família. O propósito da família, que consistia na glória de Deus e no bem-estar daqueles ao seu redor, e o resgate do papel bíblico dos cônjuges e do padrão de autoridade, levou a atitudes revolucionárias referentes aos filhos considerados nascidos para Deus
e pertencente ao pacto e à promessa, razão porque essa educação tornava-se uma obrigação solene e um serviço a Deus. Vale dizer que, na visão dos puritanos, a educação cristã começa em casa e é, em última análise, responsabilidade dos pais. Para eles, as escolas são apenas uma extensão da instrução e dos valores dos pais, não um substituto para eles. De sua dedicação e valorização da educação dos seus filhos, os puritanos desenvolveram princípios considerados progressistas em relação ao desenvolvimento da criança. Um deles é a importância do treinamento precoce. John Cotton Apud escreveu que estes bebês são flexíveis e facilmente dobráveis. É muito mais fácil educá-los nas boas coisas agora do que na sua juventude e nos anos mais maduros. Outro princípio creditado aos puritanos é o ensino mais pelo exemplo do que pelas palavras, especialmente por parte dos pais. De acordo com o puritano Richard Graham, se os pais querem seus filhos abençoados na igreja e na escola, que cuidem em não dar a seus filhos qualquer exemplo corrupto em casa por conta de qualquer imprudência, profanação ou falta de santidade. De outra forma, os pais lhes farão mais mal em casa do que os pastores e professores poderão fazer fora dela. Um terceiro princípio dos puritanos é de que a educação precisa equilibrar a disciplina e o encorajamento. A educação eficaz das crianças tem dois lados, um negativo, outro positivo. Os pais devem dobrar a vontade de uma criança, mas nutrir e encorajar seu espírito. Enquanto se faz necessária a correção dos filhos e a disciplina contra o egoísmo, a desonestidade, as maneiras antissociais, os pais devem nutrir o amor, a afeição pelos filhos, a construção de uma autoimagem e qualidades amáveis de uma criança, prezando sempre pelo equilíbrio entre a severidade e a bondade. Uma das características da educação puritana foi a defesa de uma aprendizagem que não opunha a fé e a razão, mas via estas instâncias como complementares. Os puritanos destacavam uma grande aversão incomum à ignorância, especialmente em assuntos religiosos, refletidas no temor de que as gerações seguintes, se não fossem bem equipadas para o ministério das igrejas e das concepções, como a de William Perkins, de que onde reina a ignorância, aí reina o pecado. A mente educada, portanto, era valorizada acima de outros bens e riquezas materiais. O puritano John Milton, ao terminar a universidade, ofereceu este tributo ao seu pai.